Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu quero convidá-los nessa noite para que nós pudéssemos em conjunto meditar nas palavras do Evangelho do nosso culto de hoje, principalmente nos versículos 21 e 22, onde há um diálogo entre o apóstolo Pedro e Jesus, e Pedro faz uma pergunta para Jesus. E Jesus responde com toda a sinceridade, contando uma história agora para Pedro a respeito desta pergunta. E a pergunta do apóstolo Pedro é esta: então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou como está na linguagem de Almeida, 70 vezes 7. É só uma questão de tradução aqui, tá? Sobre este texto, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema: perdoados para perdoar. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar na sua santa e bendita palavra. Que a mesma fale aos nossos corações e nos traga o consolo que vem do alto. E que esse consolo possa transformar a nossa vida, fazendo-nos viver diante do perdão de Deus e também perdoando ao nosso próximo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, conta uma história que certa vez uma jovem perguntou ao seu pastor a seguinte questão: pastor, o que significa a palavra perdão? O que significa a palavra perdão? Com muita sabedoria, após refletir por alguns minutos e também com muita simplicidade, o pastor respondeu o seguinte: minha querida, perdão significa a oportunidade que Deus oferece às pessoas para recomeçar a sua vida com as suas dívidas pagas. Perdão é a oportunidade que Deus oferece para cada um de nós para recomeçar a nossa vida com as dívidas pagas. Meus queridos, quando nós olhamos profundamente para o significado da palavra perdão que esse pastor trouxe, nós observamos que esta afirmação deste pastor é verdadeira. O perdão, ele tem a força de restabelecer relacionamentos rompidos. O perdão tem a força de oferecer a oportunidade de recomeçar para as pessoas, recomeçar diante de Deus, recomeçar diante do nosso próximo. Recomeçar, meus amados irmãos, esta é a definição que encontramos para o perdão nas palavras do Evangelho do nosso culto de hoje. E quem nos dá essa definição é o próprio Salvador Jesus, ao responder a pergunta do apóstolo Pedro: quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Ou quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? E para Jesus, meus amados irmãos, 2 coisas importantes movem o perdão. E é essas 2 coisas importantes que oferecem a oportunidade de recomeço. E que 2 coisas são essas? O amor e o desejo de reconciliação. Mas para que a gente possa compreender isso, nós temos que compreender primeiro o que significa esta pergunta do apóstolo Pedro. Por que ele fez esta pergunta? A pergunta do apóstolo Pedro, meus amados irmãos, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? É uma reação do apóstolo aos ensinamentos que Jesus havia acabado de dar sobre como tratar o irmão pecador, dos versículos 15 a 20 anteriores a esse texto. Jesus havia ensinado aos seus discípulos como tratar o irmão na fé que comete uma falta. E o apóstolo Pedro agora reage a esse ensino de Jesus com esta pergunta: bom, se o Senhor disse que nós devemos perdoar uns aos outros, quantas vezes nós devemos fazer isso? 7 vezes? E é interessante que o número aqui, ele tem um significado muito importante.
ensino comum do judaísmo, se ensinava que você poderia perdoar uma pessoa que cometeu o mesmo pecado apenas 3 vezes. A partir da 4ª vez, o perdão era negado para esta pessoa. Isso era ensinamento da religião da época de Jesus. O apóstolo Pedro aqui, ao considerar a sua sugestão de 7 vezes, ele se acha bastante tolerante. Ele se coloca acima deste ensino. Só que quando a gente analisa tanto o ensino dos rabinos, como as palavras e o pensamento do apóstolo Pedro, nós vemos o mesmo pensamento por trás disso, o mesmo ensino. Tanto para os ensinos da época de Jesus, como para o apóstolo Pedro, o perdão é algo limitado, é algo condicionado. Não é para todos, não é para todos os momentos. Ao contar a parábola do servo mau, Jesus ensina que Deus nos perdoa infinitamente, muito mais do que nós somos chamados a perdoar. E a nossa disposição em perdoar um irmão ou perdoar uma irmã está agora fundamentado não na dívida, no valor, tamanho, mas na grande misericórdia de Deus para conosco. Assim, meus amados irmãos, para Jesus, perdoar o próximo é um exercício da nossa fé. Quando Deus perdoa o pecador arrependido, esse perdão agora se reflete na convivência dos irmãos, nos seus relacionamentos diários. Por isso, meus queridos, receber o perdão de Deus e perdoar ao próximo é tornar-se agora participantes da vida no reino de Deus. E nós podemos observar aqui no ensino de Jesus que o perdão ele se manifesta na nossa vida, meus amados irmãos, em 2 dimensões. Na dimensão vertical, no meu relacionamento com Deus, e também na dimensão horizontal, no meu relacionamento com o próximo. Em uma dimensão vertical, o perdão, meus amados irmãos, é o ato pelo qual Deus, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, remove o castigo que resulta do pecado cometido. O castigo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, esse castigo agora foi sofrido e pago por Jesus na cruz, com quem agora cada um de nós está perdoado e unido pela fé. E qual é o resultado desse perdão de Deus? Qual é o resultado desse perdão que Deus concede a cada um de nós por meio de Jesus? O resultado deste perdão, meus amados irmãos, é a reconciliação, onde a pessoa perdoada agora recebe uma nova vida, juntamente também com a promessa da vida eterna. Só que o perdão de Deus não é algo estático, algo que acontece e termina. Não, ele é algo que nos movimenta, que nos leva à frente, e agora ele se manifesta na dimensão horizontal, no nosso relacionamento com o nosso próximo. E aqui, nessa dimensão, meus amados irmãos, perdão significa o ato de afastar o ressentimento, de afastar o desejo de vingança em relação ao ofensor. E nós vimos isso hoje no nosso culto de maneira muito clara, na forma como José tratou os seus irmãos. José poderia muito bem ter se vingado dos seus irmãos, ter mantido e alimentado no seu coração um ódio secreto para os seus irmãos, esperando somente a oportunidade certa, que era a morte do pai. Mas José nos ensina que esses sentimentos não nos levam a lugar algum. Por isso ele escolheu perdoar. E qual é o resultado dessa ação em perdoar? É o restabelecimento da amizade, é o restabelecimento dos relacionamentos. Como nós podemos observar bem aqui, meus amados irmãos, ambas as dimensões, horizontal e vertical, andam lado a lado e se manifestam, e manifestam o recomeço.
O recomeço na nova vida que Deus nos oferece. O recomeço no nosso relacionamento com Deus. E o recomeço no nosso relacionamento com o nosso próximo. Mas, meus amados irmãos, falar e teorizar sobre o perdão é uma coisa fácil. Nós precisamos ser sinceros no que é o perdão. E nós devemos ser sinceros ao reconhecer que viver esse perdão ilimitado que Jesus nos ensina em nossas vidas não é uma tarefa fácil para nós. Não é. Sejamos sinceros. Viver o perdão ilimitado que Jesus nos ensina não é uma tarefa fácil. Como bem ilustrou alguém certa vez, para nós é muito difícil esquecer. É muito difícil perdoar o mal que alguém fez para nós. Antes, é muito mais fácil fazer como o apóstolo Pedro, como os rabinos fizeram, e limitar o perdão. Dizer, olha, aquele não merece perdão, o que ele fez contra mim não merece perdão. Bom, eu te perdoo, mas se você fizer de novo, não tem perdão. Isso é limitar o perdão, meus amados irmãos. E para nós é muito mais fácil viver desta forma. Viver o perdão ilimitado que Jesus nos ensina é muito difícil. Mas nós temos que tomar alguns cuidados ao viver dessa forma, limitando o perdão na nossa vida. Porque ao agirmos assim, meus amados irmãos, alguns perigos acabam se manifestando também. E o perigo de agir dessa forma é que na maioria das vezes, quando nós agimos limitando o perdão, nós acabamos nutrindo em nosso coração sentimentos negativos contra o nosso próximo. Sentimentos como a raiva, o amargor, o ódio, entre tantos outros sentimentos. E esses sentimentos, meus amados irmãos, acabam trazendo para a nossa vida a amargura e a infelicidades, que vão estar refletidas agora nos relacionamentos rompidos. Relacionamento rompido entre um pai com um filho que brigam e se separam e vivem uma vida inteira sem se conversar, sem se ver. E muitas vezes Deus chama o pai ou o filho para a eternidade e fica no coração daquele que fica vivo um sentimento ruim, fantasmas que ele acaba carregando para a vida toda. Por que não busquei o perdão? E agora? Relacionamentos rompidos entre uma esposa e o seu marido. Relacionamentos rompidos entre amigos, entre irmãos na fé. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele compreende a nossa dificuldade. E por isso, Ele quer nos ajudar. E como é que Jesus pode nos ajudar? Como é que Jesus nos ajuda? Ele aponta para o exemplo da cruz, onde Deus, meus amados irmãos, por amor a nós, perdoou todas as nossas dívidas e se reconciliou conosco. Em Cristo, Deus fez as pazes conosco. Ele se tornou nosso amigo novamente. Nós que éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, Deus nos fez seus amigos novamente. Lutero, ele exemplifica isso, essa ação de Deus na nossa vida, quando ele escreve a explicação do segundo artigo do credo cristão, quando lá ele descreve a obra de Jesus. Confirmando, presta atenção, que é o próximo que vocês têm que memorizar, tá? Lutero escreve assim: creio que Jesus Cristo, gerado do Pai desde a eternidade, também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e a sua santa e inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva agora em eterna justiça, inocência e bem-aventurança,
Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. E isto é certamente verdade. Creio que esse Jesus me remiu a mim, homem perdido e condenado. D.A. Carson, que é um comentarista bíblico, ele expressa essa verdade aqui de Lutero quando ele comenta a pergunta do apóstolo Pedro em um dos seus comentários. E D.A. Carson escreve assim: a resposta de Jesus, no versículo 22, ela alude a Gênesis 4:24, que é o que? A vingança de Lameque. Quando Lameque diz lá assim: olha, e agora quem matar Lameque será vingado 70 vezes 7, né? E essa vingança de Lameque representa os nossos sentimentos negativos com relação ao perdão. Jesus, ele vai lá e transforma esse princípio de vingança em um princípio de perdão. E nesse contexto, Jesus não está dizendo que 77 vezes ou 70 vezes 7 é o limite máximo que nós devemos perdoar. Até porque ninguém vai ficar contando, né? E também não está dizendo aqui que o perdão é tão absoluto agora que vai enfraquecer a disciplina. Antes, Jesus ensina que o perdão para os irmãos da sua comunidade de pequeninos não pode ser limitado pela frequência nem pela quantidade. Pois, como mostra a parábola do servo mau, todos eles foram muito mais perdoados do que jamais perdoarão. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, em 2 Coríntios 5, 18 e 19, ele amplia essa concepção de Lutero e de Cássio, quando ele afirma o seguinte a respeito do perdão. Está escrito lá, 2 Coríntios 5, 18 e 19: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meus amados no Senhor, meus queridos, nós vemos nessas palavras do apóstolo Paulo a grandeza da misericórdia e da graça de Deus. Deus não levou em conta, não imputou os nossos pecados. Isso significa que Deus nos amou ainda pecadores, quando nós ainda estávamos perdidos em nossos erros e pecados, e Ele nos concedeu o perdão. Deus não exigiu que primeiro nós nos livrássemos do pecado, como hoje nos é ensinado: olha, você quer que Deus te aceite? Primeiro corrija a sua vida. Deus não faz isso, mas antes, como um pai que ama, Ele nos concedeu o seu perdão. E meus amados irmãos e irmãs, o perdão agora muda a nossa vida. Esse perdão de Deus muda a nossa mentalidade, Ele muda o nosso comportamento. Mesmo sem merecermos o perdão de Deus, por sermos filhos e filhas rebeldes, por sermos desobedientes, por sermos muitas vezes servos maus, que têm dificuldade em perdoar o próximo, Deus continua nos amando profundamente, e por isso nos concede a graça do seu perdão. E aqui está o cerne: o mérito do perdão não está em nós, mas está na graça e na misericórdia de Deus, que nos concede o seu perdão. E esse perdão, meus amados irmãos, ele reflete agora na nossa vida o tamanho, a profundidade e a extensão do amor, da graça e da misericórdia de Deus por cada um de nós. Meus amados irmãos e irmãos em Cristo, o perdão de Deus, que apaga todo o nosso pecado, que paga toda a nossa dívida, esse perdão agora nos ensina também a viver em amor em nossos relacionamentos com o nosso próximo. Buscamos viver em perdão, em amor, em reconciliação, manifestando em nossos relacionamentos a nova vida que Deus concedeu a cada um de nós. E como isso é importante para a nossa vida? Como isso é importante para nós? Nós vivemos hoje, meus amados irmãos, em um tempo em que as pessoas, em nome da sua verdade, na ansiedade de ter razão, têm vivido cada vez mais de maneira egoísta e voltados para si mesmo.
E nesse tipo de relacionamento egoísta, não há espaço para o amor, não há espaço para fazer as pazes, não há espaços para o perdão. E o que resulta desse tipo de pensamento nos relacionamentos, onde o egoísmo está presente? Infelicidade. Infelicidade que aquele servo mau da parábola de Jesus experimentou na pele, por nutrir esse pensamento egoísta e não perdoar o seu conservo, o seu companheiro. Meus queridos, minhas queridas, com esse pensamento presente em nossos relacionamentos, esse pensamento egoísta, onde nós queremos somente ter razão, nós acabamos machucando as pessoas à nossa volta, com palavras, com atitudes e com ações. E nós vemos esse comportamento muitas vezes presentes, infelizmente, dentro do nosso lar, nos relacionamentos entre pai e filho, marido e mulher. E o resultado dessa maneira de pensar, dessa maneira de agir e falar, sempre, meus amados irmãos, sempre serão lágrimas, rompimentos, afastamento. Em outras palavras, de uma forma simples, infelicidade. Um pastor antigo, ele expressou essa realidade certa vez com as seguintes palavras. Observem bem se isso não é verdade, meus amados irmãos. Quando nutrimos um lar onde não há espaços para o perdão, mas somente para o ter razão, nós experimentamos então um pedacinho do inferno em nosso lar. E não é verdade. Um lar onde não há espaço para o perdão é um lar cheio de brigas, discórdias, desavenças, ofensas. Isso não é a mesma coisa do que experimentar o inferno? Meus amados no Senhor, feliz é o lar onde o Senhor habita. Em outras palavras, meus amados irmãos, feliz é o lar onde o perdão habita, pois o reino de Deus está ali presente. A revista Mensageiro Luterano, a revista da nossa igreja, no mês de agosto, ele trouxe um artigo de capa muito interessante. E nesse artigo havia uma pergunta, uma reflexão muito importante para todos. E a pergunta era essa: qual a importância e a influência do pai na vida do seu filho? Você, pai, você, mãe, qual é a influência que você tem na vida do seu filho? Mexe com a gente essa pergunta, nos tira da nossa zona de conforto. E com essa pergunta, meus amados irmãos, nós somos convidados a refletir como a nossa presença, como o nosso exemplo pode influenciar diretamente na vida dos nossos filhos. E meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, o maior exemplo que nós podemos ensinar aos nossos filhos é o de uma vida de fé, amor, respeito e perdão. Esse é o maior tesouro, este é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Viver em perdão, saber acolher, ouvir, orientar, perdoar. Esta é a expressão máxima do amor paterno, que transforma a vida, que transforma a atitude dos nossos filhos. E mais, meus irmãos, mais, traz a felicidade, traz a paz para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, para o nosso lar. Pois o perdão, uma vez buscado, o perdão, uma vez concedido, ele agora nos oferece a oportunidade de recomeçar. E o maior exemplo, meus amados irmãos, está no nosso relacionamento com Deus, que diariamente, por meio de Jesus, nos perdoa e nos oferece a oportunidade de recomeçarmos do zero, sem dívida, diante da sua presença em seu reino. E diante dessa graça que Deus nos concede, nós podemos afirmar com toda a convicção, sem medo de errar também, que no lar e no relacionamento onde o perdão está presente, nós experimentamos agora um pedaço do céu.
nós experimentamos um pedaço do céu. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, o que significa o perdão para nós? Muita coisa, muita coisa. Significa amor, significa reconciliação, significa recomeço. É a nova vida no reino de Deus, experimentada e vivida já aqui nesse mundo, nos nossos relacionamentos. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, ouçamos o ensino de Jesus e vivamos uma vida de perdão com Deus e também uma vida de perdão com o nosso próximo, para que a nossa vida agora se encha de paz, de alegria, de amor e de salvação. Que nós possamos sempre, e a cada dia, meus amados irmãos e irmãs, orar as seguintes palavras: Jesus, o teu perdão para o meu pecado não tem limites. Move-me também a perdoar o meu próximo, e que eu possa buscar o perdão quando eu ofender alguém. Amém. Só lhe deu glória. Amém. Que a paz de Deus